Convido a todos a abrirem as suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, nos versos 6 a 15. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 6 a 15. Assim diz a palavra do Senhor: E embora seja fraco no falar, não sou no conhecimento. Em tudo e por todos os modos temos manifestado isso a vocês. Será que cometi algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que vocês fossem exaltados, visto que lhes anunciei o Evangelho de Deus sem cobrar nada? Tirei de outras igrejas, recebendo salário para poder servir a vocês. E estando entre vocês, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Em tudo me guardei e me guardarei de ser pesado a vocês. Pela verdade de Cristo que está em mim, garanto que esta glória não me será tirada nas regiões da Acaia. Por quê? Será que é porque não amo a vocês? Deus o sabe. Mas o que faço, e isso continuarei a fazer, para não dar oportunidade àqueles que a buscam com o objetivo de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. Porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme suas obras. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Vamos orar. Pai, mais uma vez estamos diante de Ti e suplicamos as Tuas mais ricas e poderosas bênçãos. Fala através de nós, ó Deus. Fala através deste homem. Reduza, ó Deus, este homem. Teu Espírito seja exaltado, Teu Filho glorificado. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Paulo então está lutando pelo seu ministério. Aliás, esse é o título que eu dei a essa série de sermões na segunda carta aos Coríntios. Lutando pelo ministério. Paulo foi acusado de muitas maneiras por alguns membros da igreja de Corinto. Então ele está lutando contra ele. Agora ele chega num ponto onde ele está tentando mostrar que aqueles que estão atacando nada mais são do que falsos mestres, falsos profetas. Paulo então na primeira parte ele vai falar das características de um ministro verdadeiro, do verdadeiro ministro. Ele se coloca como exemplo. Sabemos que muitos até dizem, os liberais, que essa é a prova de que esse homem era orgulhoso, era convencido, entre outras coisas, e não é nada disso. Na realidade, Paulo está mostrando apenas tudo aquilo que ele passou, para que o Evangelho chegasse até os coríntios, chegando ao ponto dele abrir mão do sustento que eles deveriam dar para ele, e aceitar a ajuda de outras igrejas. Paulo pregava ali na região de Corinto, recebendo ajuda provavelmente dos irmãos de Filipos e de Tessalônica. Na carta de Paulo aos Filipenses, ele agradece a eles por darem mais até do que a sua própria necessidade. São estes homens, estas mulheres, que estão ajudando Paulo da Macedônia, que ele cita aqui. Ele prefere fazer desta forma, para não ser pesado aos coríntios, para que eles não jogassem na cara dele, que olha, nós estamos pagando o seu salário, olha o risco que nós temos nos dias de hoje. Por isso que muitas vezes, quando alguém me pergunta, pastor, o senhor por acaso pretende largar o seu trabalho secular? A minha resposta, às vezes fria e dura, não sou refém de igreja. Quando eu falo assim, não é por prepotência ou por orgulho, mas exatamente para que no meu coração, para que na minha alma, jamais se esfrie o desejo de pregar o genuíno Evangelho, de expor o Evangelho com clareza, de expor aquilo que a palavra de Deus realmente está dizendo, sem me preocupar se a igreja vai ou não pagar o meu salário, sem me preocupar se terei o que comer ou não no final do mês, porque eu sei que eu tenho um Deus que me sustenta. Paulo, ele era ajudado pelos irmãos de Filipos, e ele fazia tendas ali na região de Corinto, exatamente para que ele não fosse pesado àquela igreja. E aí ele se mantém firme, ele se mantém na sua luta. Então na primeira parte do texto, ele vai falar das características do verdadeiro mestre, do verdadeiro profeta. E na segunda parte, ele vai falar das características do falso mestre, do falso profeta. Eu vou tentar expor cada uma delas hoje,
resumidamente, queridos, esse sermão, na realidade, eram 2 sermões. E aí ficava um sobre os verdadeiros profetas e outro sobre os falsos profetas. Para não tornar a coisa muito longa, eu fiz um resumo dos 2 sermões e vamos tentar trabalhar hoje esses 2 sermões em um só. Então, a primeira coisa que nós aprendemos as primeiras coisas que nós aprendemos são sobre os falsos, sobre os verdadeiros profetas ou mestres, é que o verdadeiro mestre tem uma vida transparente, verso de número 6. Paulo tinha transparência na sua vida, ele procurava isso o tempo todo. Hoje em dia deparamos-nos com uma multiplicidade de indivíduos, tanto homens como mulheres, que aparentam tentar cobrir os seus atos. Eles se cobrem de um manto de santidade, eles se cobrem de um manto de justiça, porém vivem uma existência bastante afastado da vontade de Deus. Vivem de forma a estarem longe da vontade do Senhor. Observamos hoje homens e mulheres que se veem na necessidade de ocultar os seus salários, ocultar as quantias que arrecadam em suas igrejas, agindo de maneira muitas vezes clandestina. Igrejas e denominações que arrecadam às vezes rios de dinheiros com pregações longe do Evangelho, para sustentarem os seus luxos, para sustentarem as suas redes de televisão, de jornal, para sustentarem os bolsos, as mansões dos seus líderes. Pessoas que não têm uma transparência de vida. Por outro lado, testemunhando muitas vezes mulheres que se dizem convertidas. Eu falei sobre isso quando eu preguei em Rio Marinho. Mulheres convertidas, foi numa época onde eu vi uma pessoa muito famosa, eu vou evitar falar nomes para não termos muitos problemas. Mas a pessoa se dizia convertida ao Senhor, mas continuava fazendo filme pornográfico. Continuava fazendo filme de conteúdo adulto. Para mim isso significa alguém que não tem uma experiência real com o Senhor Jesus. Significa alguém que não entendeu o genuíno Evangelho. São vidas repletas de segredos obscuros e perigosos, completamente contrárias aos princípios genuínos da palavra de Deus. Quando lemos o apóstolo Paulo falar, ele deixa clara a sua transparência. Ele chega a dizer, olha, embora eu seja fraco no falar, ele reconhece, olha, talvez eu não consiga falar do jeito que vocês querem que eu fale, mas no conhecimento eu não sou fraco. Aí esse é o ponto onde alguns tentam dizer que Paulo é orgulhoso. Não, Paulo só está dizendo o seguinte, olha, eu estou tentando ensinar o que eu sei, e eu sei, eu conheço. Ele mesmo diz, eu fui fariseu dos fariseus. Então ele tinha um conhecimento. Os fariseus praticamente memorizavam as escrituras. Ele tinha. Então ele está dizendo, olha, eu posso até não conseguir falar do jeito que vocês querem, mas estou transmitindo a verdade. Esse é outro problema que nós temos. O mundo atual midiático, o mundo atual cheio de show, cheio de espetáculos. Muitas vezes aqueles pregadores mais tímidos, ou que têm uma característica mais fechada, são tidos como pregadores medíocres ou pregadores de baixo nível, porque não têm eloquência, ou porque não sabem falar abertamente. Amados, eu confesso que eu tenho dificuldade às vezes. Eu tenho dificuldade às vezes em ouvir, porque nós somos criados, nós estamos numa época onde nós estamos contaminados. Acabei de falar isso na classe de doutrina. Somos contaminados pela pós-modernidade. Então nós queremos as coisas rápidas, nós queremos as coisas objetivas, e nós queremos as coisas que nos atraem. Então é comum nos sentirmos atraídos por aqueles pregadores que têm uma certa eloquência, que têm uma certa forma de falar mais bonita. Queremos isso. Isso é de nós. O problema é que nós temos que parar para ouvir o conteúdo muitas vezes. Temos que parar para ouvir aquilo que está sendo pregado, exposto. Porque muitas vezes, vestido de anjo de luz, como Paulo diz aqui, tem pregador falando o que a Bíblia não diz, ensinando o que a Bíblia não ensina, e não sendo transparente em suas vidas. A segunda coisa que eu aprendo sobre o falso mestre, sobre o verdadeiro mestre, é que o verdadeiro mestre não se aproveita da igreja materialmente. Não se aproveita para enriquecer.
Paulo, como eu falei, Paulo preferiu fazer tendas, Paulo preferiu a ajuda dos filipenses, Paulo preferiu a ajuda de outros. Então, quando ele opta por utilizar a expressão, né, que despojou outras igrejas, ele não está dizendo com isso que ele foi desonesto com outras igrejas para pregar o evangelho aos coríntios. Não foi isso. Ele está dizendo que, olha, eu recebi a ajuda de outras igrejas. Meu salário era pago por outras pessoas, não por vocês. Eu vim aqui expor o evangelho. E essa escolha de vocabulário da parte de Paulo tem como objetivo transmitir aos coríntios a ideia de que ele não tinha intenção nenhuma de forçar, pertencer àquela igreja. Ele queria pregar para aquela igreja, ele queria ensinar aquela igreja, ele queria se dedicar ao serviço do Senhor, como um dever que lhe fora incutido. Paulo era um missionário, pregando o evangelho do reino, tentando revitalizar uma igreja que estava contaminada pelo secularismo, contaminada pelo mundanismo, pelo mundo ao seu redor. Havia uma expressão na época, na igreja primitiva, de corintianizar. Exatamente porque a igreja de Corinto estava tão cercada pelo mundo, tão contaminada pelo mundo, que quando uma igreja começava a caminhar para esse lado, era chamado de uma corintianização. Que coisa triste. Mas Paulo disse que nem assim ele quis se aproveitar da igreja. Eu não quero me enriquecer, eu não quero dever nada a vocês, eu não quero dever nada a vocês. Então, o verdadeiro mestre não se aproveita da igreja materialmente, não se aproveita da igreja para enriquecer. Como é triste saber que existem pastores que ganham seus 20, 30, 40 salários muitas vezes, para poder pregar um evangelho humanista, para poder segurar os membros de sua igreja. E que muitas vezes os seus pastores auxiliares, os seus pastores de congregação, ganham um salário, quando ganham, e tem que muitas vezes viver de uma forma, de forma a passar necessidade. Como é triste saber que isso acontece, e não acontece em outras denominações não, meus queridos, acontece na nossa denominação. Quanta tristeza, que tristeza saber que isso acontece. Outra coisa importante é que o verdadeiro mestre ama a igreja, mesmo quando esta não o ama, mesmo quando está sendo atacado por ela. Paulo encontrava-se nessa situação, ele estava sendo atacado pela igreja de Corinto, e ele chega a ser irônico, quando ele fala, quando ele pergunta, acaso eu não os amo? Será que é porque eu não amo vocês? E ele responde de uma forma simples, Deus o sabe. Ele sabia, ele conhecia os problemas da igreja, ele sabia que a igreja era problemática, ele sabia que havia mestres atacando ali na igreja, atacando o ministério dele, atacando a vida dele, mas ele afirma, Deus o sabe como eu amo vocês. Ah, meus amados, um pastor verdadeiro é um pastor que vai amar aquela igreja, independente. Como me entristece saber que pastores processam igrejas. Ah, mas às vezes ela mereceu. Eu não estou entrando nos méritos. Eu estou lembrando da Bíblia. Estou lembrando de 1 Coríntios 6. Que quando tivermos uma quesila entre nós, que fique entre nós. Que não levemos para o mundo. Eu tive todos os motivos do mundo para processar uma igreja no passado. Todos os motivos do mundo. Tive minha imagem manchada, humilhada. Fui tido como uma pessoa violenta dentro da igreja. Meu nome foi na lama. Pastores até hoje, tem uns que não confiam em mim. Mas jamais processaria aquela igreja e a amo até hoje. E 2 vezes já fui lá pregar e voltaria a pregar quantas vezes me convidarem. Quantas vezes forem necessárias pregar, vou pregar. E vou continuar amando. Nós precisamos aprender isso. A igreja de Cristo não pode viver nessas rebeliões. E pastores processando a igreja. Pastores atacando a igreja. Amados, igreja é difícil. É muito difícil. Eu fico muito preocupado com os irmãos que se afastam por causa dos problemas da igreja. Mas eu reconheço que a igreja é difícil. Mas sabe por que é difícil? Porque somos pecadores. Aqui tem um bando de pecador. Um bando de pecador. E o principal está no púlpito.
Não tem jeito. Somos todos pecadores. Então nós não sempre teremos problemas. Eu sempre falo da seguinte forma: a igreja é igual um hospital. Eu falo que a igreja é o hospital da alma. Em um hospital, às vezes, o médico fica doente. Às vezes, o enfermeiro fica doente. As pessoas que trabalham no hospital ficam doentes. Igreja é assim. Às vezes você tem uma pessoa, um pastor que é doente do pecado, o pecado contaminou. Mas isso não é motivo para você se afastar da igreja. Isso não é motivo para pastor deixar de amar uma igreja. Então, o verdadeiro mestre ama a igreja, ama a sua igreja. Paulo estava numa situação angustiante quando foi rejeitado e condenado pela igreja de Corinto. Mesmo diante disso, ele manteve um amor genuíno por aquela comunidade religiosa, compreendendo que o sacrifício de Cristo também era por eles. Mesmo quando suas palavras eram ásperas, eram incisivas, Paulo continuava amando-os. O verdadeiro mestre não consegue nem evitar este amor. É como se fosse algo inerente, está dentro dele. E assim ele ama a sua igreja, ele ama a igreja de Jesus. Mas será que nós estamos amando a igreja de Cristo? Você ama verdadeiramente a igreja de Cristo? Como é que você pode provar que ama a igreja de Cristo? Será que é só vindo nos cultos? Ou será que é porque você participa de alguns cultos? Amar a igreja vai além. Amar a igreja é como amar o nosso cônjuge, que nós sabemos que tem defeitos como nós também temos, mas continuamos a amar e a lutar para manter o nosso casamento. Meu amado, minha amada, ame a sua igreja. Pastores, amam as suas igrejas. Eu sei que algumas vão aprontar conosco. Vão mesmo. Eu sei que algumas vão dizer que nós não prestamos, como os coríntios falavam de Paulo. Mas ele continuava amando aquela igreja. O verdadeiro mestre ama a igreja, mesmo quando atacado por ela. Mas aí veio o falso mestre. Essas foram as características do verdadeiro mestre. Paulo então vai falar as características do falso mestre. O falso mestre, a partir do verso 12, Paulo mostra que vive para a sua própria glória. Paulo ressalta que os falsos apóstolos estavam sempre em busca de sua glória pessoal. Infelizmente é comum encontrarmos pessoas dentro de nossas comunidades que também buscam a sua própria glória. E aí devemos tomar cuidado, pois muitas vezes nós estamos na igreja com a intenção de sermos glorificados, de sermos exaltados, de termos um lugar especial ao sol. Desejamos ter nossos nomes destacados em placas. Desejamos ser reconhecidos pelo nosso número de batismos, pelo número de conversão, pelas coisas que fazemos e realizamos, pelo número de congregações que abrimos. Isso me levanta uma preocupação muito grande, porque eu vi e continuo vendo congregações sendo emancipadas, muitas vezes só para que tem uma placa com o nome do pastor. Congregações às vezes sem condições de vida. Grupos com 30, 40 pessoas que não têm condições de nem dar um salário digno ao pastor. E sabe o que é mais triste? Querem pastor tempo integral. Não conseguem pagar nem um salário digno, mas querem pastor tempo integral. E reclamam se o pastor conseguir um emprego fora. Pessoas, grupos que muitas vezes não têm condições de caminhar, mas a culpa ali não é deles. A culpa ali são dos seus mestres. E eu não quero nem dizer que são falsos, porque infelizmente eu tenho muitos amigos, pastores, que infelizmente pensam assim. Talvez alguns vão até me assistir e ficar chateados. Eu lamento profundamente. Igrejas com 30, 40, 60 membros. Aí tem uns princípios que na convenção tem-se para se emancipar a igreja. Mas tem um princípio que não está lá, que é muito importante, que é a maturação. A maturidade. Quando no meu primeiro ministério eu me posicionei em não querer que a igreja se emancipasse.
E olha que nós tínhamos todos os requisitos que a convenção exige. Todos. Mas não tínhamos, para mim, o principal: maturação, maturidade. É como se você tivesse um filho que tivesse toda a capacidade intelectual, que tivesse toda a capacidade de se desenvolver, mas tem seus 10, 12 anos. Você vai querer que esse filho saia de casa? Você vai querer que esse filho se emancipe? É claro que não. Porque muitas vezes esse filho ainda não foi maturado. E inteligência não é sinal de maturação. Eu de vez em quando assisto um seriado muito interessante. Eu estou um pouco triste porque ele ensina muita coisa errada. E isso me deixa triste. Mas na televisão a gente não escapa dessas coisas, infelizmente, né? Mas uma coisa que eu achei muito interessante: um jovem que mente e se torna advogado de uma empresa numa mentira, que sabia tudo de lei, que destruiu num debate o seu chefe e a dona da empresa, na época era a dona única da empresa. No debate ele engolia todo mundo, mas no dia a dia ele perdia para o seu chefe. No dia a dia ele perde, porque ele não estava maduro, porque ele não foi maturado, ele não se desenvolveu. Mas muitos eu quero montar igreja, eu quero ter meu nome na placa. Me lembro quando eu saí da igreja que eu estava pastoreando, da congregação, com o santuário quase pronto, tanto é que eu fui lá pregar na inauguração, quando a igreja terminou. Mas eu achei interessante o que alguns pastores falaram para mim. Um deles disse assim: mas você saiu faltando tão pouco para inaugurar o santuário? Poxa, não vai ter nem o seu nome na placa. Que tristeza, gente. Eu não estou preocupado com essa placa. Eu não estou preocupado com essa inscrição. Porque a inscrição que eu já tenho, ninguém me tira, que é o livro da vida. Acabou. Qual é a preocupação com placa? Qual é a preocupação com meu nome? Então, meu amado, minha amada, cuidado, porque tem muito mestre que vive para a sua glória. Devemos lembrar das palavras de João Batista: é necessário que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. Outra coisa que aprendemos é que o falso mestre vive na fraudulência. Paulo alerta aos coríntios sobre a presença de impostores que se fazem passar por apóstolos de Cristo, chamando-os de apóstolos falsos. No versículo anterior, ele chama de superapóstolos, trabalhadores fraudulentos. Ele destaca que esses impostores estão agindo de forma enganosa em relação à fé cristã, corrompendo o ensinamento bíblico, manipulando os crentes. A presença deles representa uma ameaça à integridade da comunidade cristã, exigindo vigilância, exigindo discernimento da parte dos fiéis. Paulo insta os coríntios a permanecerem firmes na fé e a não serem enganados por esses apóstolos que buscam benefício pessoal à custa da fé dos outros. Amados, um dia eu vou sair daqui, não sei quando, mas fiquem sempre atentos a isso. Orem sempre a Deus. Não se desesperem. Não busquem qualquer um. Não busquem qualquer fala bonita, qualquer fala rebuscada. Não busquem a eloquência. Não busquem apenas o bom administrador. Mas busquem alguém que esteja no centro da vontade de Deus, que carregue principalmente as características de 1 Timóteo 3 e Tito 1. Que carregue essas características. Como me entristece às vezes, eu já participei de vários convites de igrejas, é normal isso. Quase todo ano tem igrejas convidando a gente, sondando a gente para ministério. E algumas vezes eu até deixo a coisa correr para ver onde vai. Às vezes eu sinto até que eu vou dizer não, mas eu deixo a coisa correr. E já recebi às vezes e-mails ou CDs, já recebi CDs com o perfil do pastor da igreja. É muito engraçado. Tem que falar essa palavra, engraçado. Para não falar outra coisa. Porque você lê e os itens que estão ali não tem um sequer
que está em 1 Timóteo 3 ou em Tito 1? Nenhum. Vai estar lá o currículo dele, vai estar lá o título dele. Já vi igreja que se preocupa se o pastor fala inglês ou não. E eu não estou falando de igrejas missionárias, que é outra história. Esquece isso. Estou falando de igreja, de bairro, de cidade. Saber se tem mestrado ou doutorado. Que tristeza. Pedro jamais seria pastor em igrejas como essa. Não tinha nem o nível fundamental completo se fosse hoje. Preocupado se o pastor tem uma vida financeira equilibrada. Isso aí até que é interessante, porque a Bíblia diz que tem que saber governar bem a sua casa. Mas a preocupação da igreja muitas vezes não está voltada para isso. Preocupado se o pastor tem um bom trâmite no meio dos políticos. Eu não estou inventando coisas não, meus queridos. Isso eu li em muitas cartas, em muitos CDs, em muitos e-mails que recebi nesses meus 18 anos de ministério pastoral. Ninguém me falou, ninguém me contou. Eu vi, eu li. Chegou o ponto de alguém chegar para mim e dizer: pastor, que bom que o senhor está entrando nesse processo. O senhor não vai precisar se preocupar mais com isso, apontando, eu estava lá no DML, não vai se preocupar mais com isso. O senhor não vai se preocupar com nada, porque nós vamos pagar, aí falou a quantia em salário que iam me pagar, para que o senhor não tenha que se preocupar com isso. Aí eu devolvi todo o material para aquele irmão e falei: meu irmão, não vou nem abrir esse material. Leva e pode descartar o meu nome. Só por você ter falado o valor do meu salário, ou do salário do pastor, já me deixou triste. Eu não estou aqui para ser comprado por ninguém. É lamentável que alguns pensem assim, e muitos vivem na fraudulência por causa disso. Paulo enfatiza a importância de identificar e resistir a esses falsos mestres para preservar a verdadeira mensagem de Cristo. Paulo também encoraja os crentes a buscar conhecimento, um conhecimento sólido na palavra de Deus, para desenvolver um discernimento, para não serem facilmente enganados. Meus amados, mergulhem na palavra de Deus, busquem a palavra de Deus. E por fim, o falso mestre aponta para um caminho longe de Cristo e de Deus. Paulo escreve diversas vezes alertando contra falsos mestres. Em 1 Timóteo capítulo 6, verso 15, ele fala sobre aqueles que veem a piedade como uma oportunidade de ganho pessoal. Isso destaca a ideia de que falsos mestres muitas vezes têm motivações egoístas, estão longe do coração de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 3, verso 5, o apóstolo descreve pessoas que aparentam ser piedosas, mas negam o verdadeiro poder da piedade. Eles podem estar envolvidos em ensinamentos enganosos e práticas fraudulentas, afastando-se assim de Deus. Em Tito capítulo 1, verso 16, o homem de Tarso destaca que a confissão verbal do conhecimento de Deus não é suficiente. A verdadeira relação com Deus é refletida em ações. Os falsos mestres podem professar conhecimento de Deus, mas estão longe dele por causa de suas obras. E aí lembramos do texto de Jesus, em Mateus 7, 15 e 16. Cuidado com os falsos mestres que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Jesus está advertindo sobre os falsos profetas que se disfarçam como líderes espirituais, mas sua verdadeira natureza é revelada por suas ações, pelos seus interesses. Eles estão afastados de Deus, apesar de sua aparência piedosa. Tudo isso mostra que o falso mestre, de fato, não está preocupado em apontar o caminho verdadeiro, mas está preocupado em apontar para si mesmo, ou para encher o seu bolso, ou para refletir a sua própria glória. Pense nisso. Para concluir, a mensagem de Paulo é um apelo à fidelidade e à confiança na palavra autêntica do Senhor. É uma contraposição às doutrinas perigosas e maliciosas que venham a existir entre nós por causa de falsos mestres. Tais impostores estão sempre ameaçando a autoridade e a validade da mensagem de Deus, enganando os seus fiéis e minando a confiança da fé cristã.
Paulo exorta os cristãos a não serem ludibriados por esses seres, por esses impostores. Paulo destaca a importância de se submeter à autoridade e ao discernimento da verdade divina, em vez de confiar cegamente na palavra daqueles que buscam interesses pessoais. Tais pessoas vão usar textos como Hebreus 13, que diz que vocês devem obedecer os seus pastores. Mas Hebreus 13 tem que estar em consonância com Timóteo, tem que estar em consonância com Tito, tem que estar em consonância com alguém que sabe manejar bem a palavra da verdade, a palavra da verdade, não a palavra da psicologia, não a palavra do direito, não a palavra da sociologia, não a palavra do inclusivismo social que o mundo está pregando, não a palavra humana, não a palavra do secularismo, mas a palavra da verdade. Isso que devemos querer, isso que devemos lutar dentro da igreja. Então, compete a nós orarmos a cada dia. Eu oro todos os dias. Gostei muito, alguns anos atrás, quando li o reverendo Augusto Nicodemos dizendo que ele ora todos os dias para que ele não seja um falso profeta, ele não seja um falso mestre. Eu oro todos os dias. Cada sermão que eu preparo, eu oro a Deus: Senhor, que eu não proclame a mim mesmo, que eu não proclame o meu desejo, a minha vontade, o meu status, mas que eu pregue a palavra e a verdade de Cristo. Façam isso, meus amados, e orem pela nossa denominação. Ontem comemoramos 120 anos do trabalho batista no estado do Espírito Santo. 120 anos pregando o Evangelho. Mas eu não sei se foram realmente evangelhos pregados por todas as igrejas batistas. Hoje eu tenho questionado muita coisa. Depois de anos e anos ouvindo alguns pregadores batistas, me preocupa o rumo que estamos tomando. Pregadores que pregam a si mesmos, homens que pregam sobre coisas humanas, homens que pregam soluções psicológicas e que fogem da palavra de Deus. Interpretações humanistas das Escrituras, voltadas para nós mesmos. Orem para que Deus desperte o povo batista do estado do Espírito Santo, que os 90.000 membros das nossas igrejas sejam de fato salvos pelo Cordeiro Santo de Deus, que esses 90.000 batistas do estado do Espírito Santo sejam de fato alcançados pelo Espírito Santo de Deus. Que nossos pastores não sejam falsos profetas, não sejam falsos mestres, que não sejam pastores a pregarem coisas apenas para esta vida.